muito bem-vindo a essa primeira entrevista. É uma mesa online redonda ou não tão redonda assim, mas com o objetivo de reunir mais experiências para poder motivar você, incentivar você que sonha em imigrar para os Estados Unidos, em viver experiências em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro país. Nós vamos trazer aqui pessoas que venceram as barreiras de linguística, geográfica, venceram medos, e conquistaram o sonho, estão ainda nessa caminhada. Cada vez que conquistam um sonho, já nasce uma nova oportunidade para sonhar e para percorrer uma nova jornada. E é isso que a gente quer mostrar aqui por meio dessa entrevista. Não é nem uma entrevista, é um bate-papo com essas pessoas aqui. Nós temos a Jéssica e o Albert, eu vou colocar eles agora na tela para vocês já conhecerem. Albert Oliveira mora no Texas também, no mesmo estado que a Jéssica. A Jéssica você já conhece, ela está sempre por aqui. E a Jéssica, você sabe que ela é a nossa estreante na UniVR, na Universidade da Vida Real, e vai compartilhar com você a experiência dela nessa caminhada rumo ao match perfeito, né, com o patrocinador. Como que ela chegou até essas pessoas que permitiram a realização do sonho de imigrar, de estudar, até casar e viver isso que ela almejava e transformou isso num curso para dar acesso para quem quer realizar também seu sonho. Agora chega de tanta conversa, queria que o Albert começasse e contasse um pouco da trajetória dele, de onde ele é, do Brasil, como que ele chegou aqui nos Estados Unidos. Olá, pessoal. Meu nome é Albert. Ela perguntou de onde eu sou e realmente é um pouco difícil de explicar de onde eu sou, porque eu nasci em Itaituba, no Pará. Olha! Eu cresci em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e passei a maior parte da minha vida em Bacabal, no Maranhão. É o homem do Brasil e do mundo. E agora, quando eu voltar, meus pais não moram mais lá. Então, quando eu voltar, quando eu voltar para visitar meus pais, vai ter que ser em Belém, no Pará, porque eles agora voltaram para o Pará. Então, o Brasil todo. Antes de você concluir, eu queria só acrescentar uma coisa, porque muita gente pode não saber onde é Itaituba. Você sabe ou você só nasceu lá e saiu? Eu sei. A Itaituba é... Primeiro, eu vou te ajudar. É onde passa a rodovia 163, a mais importante para o escoamento da produção agrícola do centro-oeste do país, meu filho. E eu sei porque eu estive lá com o Exército Brasileiro. Sério? Sim, para cobrir o início das obras da rodovia 163. Então eu conheci a sua cidade natal. Meus pais falam muitos fun facts, né? Fatos divertidos de Itaituba, de que lá, uma época, foi o aeroporto mais movimentado do Brasil, por causa dos garimpeiros, né? A questão do ouro. Então tem muitos fun facts de lá. Mas, pois é, eu sou de todo lugar. Então, na época que eu recebi, que eu conheci os americanos que me ajudaram com o patrocínio, eu morava em Bacabal. Na época... Então, vou voltar até um pouquinho mais atrás. Eu não falava inglês, eu era um estudante terrível, eu era terrível. Eu até recebi um prêmio, até hoje eu me arrependo de não ter guardado a medalhinha que o professor tinha me dado, o pior aluno da sala. Porque, como você pode ver, eu gosto de guardar minhas quinquilharias e eu queria ter guardado esse prêmio. E eu era realmente muito ruim. Mas eu conheci... Meu pai era pastor e ele trouxe uma equipe de americanos da Carolina do Norte que me fez querer aprender inglês, e eu aprendi inglês através do MySpace.com, que existe, mas ninguém usa mais. E que era na época era os Estados Unidos com o MySpace, Brasil Orkut, e eu decidi fazer o MySpace para me comunicar com essa galera e aprendi inglês com eles. Daí eu me tornei intérprete, e na minha função de intérprete eu fiz muitas amizades, mas eu não era assim uma estratégia que eu tinha de eu vou fazer só amizade com os mais velhos, mas eu
eu gostava muito de fazer amizade com os mais velhos também, não ficava só com os mais jovens. Então, muitas vezes os intérpretes ficavam só entre lá os adolescentes, os jovens e tudo mais, eu ficava conversando com os velhinhos. E nessa de conversar com os velhinhos, ainda bem que eu tô falando em português aqui, porque se eles ouvirem eu chamando eles de velhinho, aí... Então, fiz amizade com os velhinhos e chegou a um ponto de eles me verem mesmo como parte da família. Então, toda vez que eles iam ao Brasil, eles falavam, eu quero o Albert como meu intérprete. E uma vez, uma senhora de uma família, ela chegou para mim e falou assim, Albert, você quer estudar nos Estados Unidos? Eu falei, quero. E contando aqui que na época que ela me perguntou isso, eu já estava mudando o meu rumo de estudante. Eu queria ser um estudante bom. Mas não, isso pelo menos a vontade já tinha, né? A vontade eu já tinha. Aí... Só que o nome já estava tão sujo que toda vez que eu tentava ser um aluno bom, aí os alunos amigos meus faziam brincadeira e eu ia junto. Aí mesmo eu estando quieto na sala, né? Aqui pra... o inocente. Justamente. Aí ela perguntou, você quer estudar nos Estados Unidos? Eu falei, quero. Aí ela, ok, eu vou dar um jeito de você ir pra lá. Só que eu achei que fosse brincadeira, então, tipo, a vida continuou, ela foi pra casa dele, nos Estados Unidos, eu voltei pra minha, e passou uns meses, ela me mandou um e-mail e falou assim, cadê a documentação? Você não vai se preparar pra vir pros Estados Unidos? Aí foi que a ficha caiu, e aí que praticamente tudo mudou, né? A minha mãe, na época, até assustada, assim, rapaz, será que isso é coisa séria? Eu sei que esses americanos são missionários, mas assim, do nada, querer te ajudar e tudo mais. Tem gente boa mesmo nesse mundo. Pois justamente. Ainda mais eu querer sequestrar esse carinha linda. Questionamentos também. Aí, né, e com isso, o que acontece? Eu fui expulso de uma escola uma vez e reprovei o ensino médio uma. Então eu já estava atrasado 2 anos da minha vida. E eu querendo ser um bom aluno e não dando certo, porque toda vez que eu tentava, os professores tipo, vai você e Albert também, vai estar para fora da sala. Isso já estava me frustrando. Então, quando eu falei mais cedo aqui em off, eu falei que eu estudei no EJA, não foi brincadeira, eu realmente estudei no EJA, porque eu pensei o seguinte, eu atrasei 2 anos e eu preciso fazer o ACT ou o SAT, que é o vestibular daqui dos Estados Unidos, o mais rápido possível. Então, eu preciso me formar o mais rápido possível. Então, eu estudei para o ACT e o SAT enquanto eu estava no EJA, no Brasil. E, sinceramente, falo isso com todo orgulho, porque é claro que também, junto com a minha vontade de estudar de verdade, mas eu aprendi mais no EJA do que quando eu estava em outros sistemas de ensino, mas eu dou valor a isso, não é para desvalorizar os professores do outro sistema, mas sim porque eu lá conheci muita gente muito legal e pelo fato de eu ser o jovem lá do EJA, muitos mais velhos, pra você ver como eu já faço amizade com mais velho com facilidade. Muitos mais velhos falavam assim, Albert, você é o cara jovem daqui, você é o mais inteligente daqui. Então, tipo, isso me ajudou a ser um bom aluno, porque me deu uma motivação. Então, quando eu tava lá, eu já fui aprendendo a ser motivado, eu já fui aprendendo a aprender, né? Muitas vezes a gente tem que aprender a aprender. E me deu um tempo de estudar para o meu SAT, que eu fiz os dois, né? O SAT e o ACT, porque eu não sabia o que esperar, então fiz os dois. E eles são para você entrar numa universidade, precisa Correto. No Brasil tem um Enem, né? Que é um. Nos Estados Unidos tem duas opções. O SAT, que é mais para quem gosta mais de matemática, de cálculo, que é mais voltado a isso, e o ACT, que também, claro, tem todas essas áreas, mas é mais voltado à redação, conhecimentos gerais e essas coisas. Então eu fiz os dois. Fui melhor no ACT. Sou muito ruim de matemática.
Cara, eu não E sabia. Não sei se na minha época já tinha mudado, porque eu só fiz o SAT. E, sinceramente, a matemática era bem basiquinha, bem ruimzinha. pra você ver foi como eu mais- sou ruim. Eu sou ruim também. Eu sou ruim pra caramba. Quando eu vou dar gorjeta nos restaurantes, rapaz, mais $2, então 17, 18, 19. Eu sempre peço pro marido fazer as contas, que eu não tenho nem noção. Pra calcular 20% é um terror. Mas eu estudei mais redação e interpretação de texto. Só tinha essas duas, inglês e matemática. Só eram essas matérias. Eu também não precisei do ACT. Mas muda, né? A cada tantos anos. Justamente. E o ACT, tem mais, por exemplo, entra geografia, entra história. Então, para mim, foi melhor. Porque essas são minhas áreas. Eu sou mais de humanas, né? Então, para mim, o ACT foi o melhor. Que até isso, né? Para quem for para os Estados Unidos, tá aí. Vocês têm essas duas opções. Tem o SAT, tem o ACT. Ambos são diferentes. Se você marcou com um, não tem como tirar o outro porque marcou com um. Então são duas empresas diferentes, são dois setores diferentes. E você pode refazer essas provas? Pode. Às vezes no mesmo ano. Tem várias datas no ano. E a questão é estar preparado, né? Porque às vezes você não tem tempo suficiente para estudar de um para o outro no mesmo ano. E você pode fazer várias vezes no mesmo ano, até. E aí você pega as melhores notas do que você fez. Por exemplo, eu fiz 2 vezes o SAT. E aí eu peguei a minha melhor nota de matemática de um e a minha melhor nota de redação e inglês do outro. E misturei. Justamente. E pode fazer enquanto ainda está no Brasil, ou tem que fazer enquanto está ainda. Eu fiz no Brasil. Isso, tem lugares específicos. No site. Correto. No site que você. No site da firma que você escolher, né? Do provedor, não sei como chamado, seja ele SAT ou ACT, ele vai ter a disponibilidade para as datas e os locais no país. Então, se for no Brasil, vai ter. Eu, por exemplo, fiz o meu fiz o SAT em Recife e fiz o meu ACT em Belém. E eles pagaram todo esse processo? Só esperaram que você estudasse? Sim, mas isso, a questão do sponsor é meio que do coração do seu sponsor, porque na verdade o compromisso mesmo é mais moral do que legal, mas o compromisso legal do sponsor está no I-20, que é as despesas da faculdade. Sim. No caso, não é nem livros em si, mas é a sua estadia, as aulas, as cadeiras que você vai pegar, é isso. Então, no caso, SAT, ACT, viagem e tudo mais, isso vai ser uma coisa que você vai ter que estar em conversa com o seu sponsor, que você esteja preparado a pagar, pelo menos por parte disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de advogar para não ser um folgado. Você que está aí nos assistindo, não seja um folgado. Então, não espere que o seu sponsor, porque o seu sponsor já está fazendo muito, ele está colocando o nome dele em uma responsabilidade de um ser humano lá em outro país. Ele já está fazendo muito. Então, tudo que você fizer, ofereça de falar assim, olha, há algo que eu posso fazer para ajudar? O que você precisa que eu faça para facilitar para você nesse processo? Seja a pessoa que faz as pesquisas, seja a pessoa que acha as datas, seja a pessoa que procura as passagens, seja a pessoa que seja o facilitador, porque o seu sponsor, na verdade, a responsabilidade dele é financeira. E, Albert, quando que mudou essa chave na sua cabeça? De um rapaz que o estudo não era o forte, mas você tomou isso como responsabilidade quando apareceu a oportunidade, ou no fundo você tinha esse desejo de vir para os Estados Unidos, estudar fora, e você se relacionou com as pessoas que tornaram o seu sponsor antes do sonho ou foi por causa do sonho? É bom também... Foi um pouco antes do sonho, porque meu sonho, na verdade, era que mudou porque eu tive um chamado ministerial, que hoje eu sou pastor, mas antes disso eu queria ser diplomata, queria trabalhar com diplomacia no Brasil.
Então, quando eu mudou no momento que eu aprendi inglês, porque eu vi assim, rapaz, eu não sou burro, eu consegui aprender algo, demorou 6 meses do momento que eu aprendi inglês até o momento que eu me tornei intérprete, então foi relativamente rápido. Então, eu vi para mim mesmo assim e falei, eu não sou burro, eu consigo aprender as coisas. E até mesmo porque inglês, ironicamente, inglês foi a matéria que eu reprovei. Então, foi uma das matérias, né? Porque não tem como reprovar só em uma, mas foi uma das matérias que eu reprovei, foi inglês. Então, eu olhei para trás e falei assim, rapaz, o problema é a minha falta de vontade. Então, eu vou estudar. Então, começou aí, só que aí teve a barreira realmente de personalidade, porque eu ainda tinha a personalidade de bagunceiro, de aquela amizade, tinha as amizades que eu tinha ainda, que até hoje tenho, graças a Deus. Mas na escola a amizade de querer só conversar, de querer brincadeira. Mas conforme eu ia para as viagens missionárias com os americanos, tinha contato com pessoas mais maturas, depois o EJA com mais contato com pessoas maturas, isso foi ajudando também na minha personalidade, porque não era uma questão só de querer estudar, era uma questão também, porque eu sempre quis estudar, a questão era a minha personalidade de querer fazer as coisas do meu jeito. E quando eu aprendi de que, com pessoas mais maturas, de que existem já métodos que são fáceis, que não precisam ser do meu jeito, mas que vão me ajudar a chegar aonde eu quero chegar, então isso para mim foi o que mudou. Foi o momento que eu aprendi que eu podia aprender. O que eu sei que foi aprender a aprender. Foi o que mudou para mim. Eu não... ficar sem áudio aqui. Tá muda. Pronto. Okay. Sensacional. A Jéssica fala muito dessa mudança de mentalidade, de que para você ter o retorno, você tem que plantar, você tem que servir, você tem que se aproximar das pessoas, primeiro com o intuito de que forma eu posso te servir, e o retorno é essa forma que é muito da cultura americana, né? De retribuir. Às vezes não é tão fácil a gente ver isso na nossa cultura do nosso país, mas aqui eu vejo, eles são, eles querem devolver de alguma forma o tipo de cuidado que eles estão tendo. Isso daí você, a Jéssica, demonstram muito, né? Vocês sempre também estiveram dispostos a servir. Isso foi difícil mudar essa mentalidade ou foi natural mesmo? Jéssica, eu tô falando um bocado. Você quer falar um pouquinho também? Não, hoje vocês são os entrevistados. Termina aí, depois eu falo. Okay. Para mim foi meio a meio. Um pouco vem da sua personalidade, como eu já falei. Oi, Sara. Sara tá aí no chat. Mas, para mim, vem do que eu falei, da atitude de não querer ser folgado, da atitude de entender de que quando as pessoas querem te ajudar, você não pode querer tirar proveito. Eu sou uma pessoa que eu acredito de que toda ajuda é uma ajuda. Então, se a pessoa ajuda com algo, para mim, não preciso pedir mais. Então, se a pessoa quiser adicionar mais, ok. Se a pessoa quiser parar de ajudar, ótimo, obrigado pelo que você já ajudou. Então, já tinha essa atitude já de ensinamento dos meus pais. Mas, eu até falo assim com os meus amigos que eu não sei hoje quem dos meus pais eu puxei, porque eu tenho muito também da cultura que eu aprendi dos meus amigos, da influência da influência americana. Então hoje a minha cultura pessoal de personalidade muda até um pouco de quem eu era no Brasil. Tem até livros que falam que quando você fala outros idiomas, você cria outra personalidade em cima da sua personalidade na língua nativa. Mas, para mim, houve também influência das pessoas que eu estava. Porque quando eu era aluno bagunceiro, embora eu lembro assim que embora eu era bagunceiro, por exemplo, eu falo isso, mas eu sei que poucos vão acreditar. Mas embora em todos os meus anos de bagunça, eu nunca pesquei na prova. Porque, primeiro, por isso que eu reprovei. Se eu tivesse pescado, eu tinha reprovado. Mas
eu sempre tive uma atitude assim, tipo, eu vou ser bagunceiro, beleza, mas isso eu mesmo vou pagar com o meu próprio preço, né? Mas então eu nunca gostei de tirar vantagem. Eu sempre fui uma pessoa que, pra mim, o tipo de personalidade que eu mais detesto é a personalidade folgada. Que é até não sei se todos sabem, mas o folgado é uma palavra em inglês que não tem tradução. Queria que tivesse, né? Ajudaria muito às vezes. Mas para mim isso foi o que ajudou, foi um pouquinho do crescimento dos meus pais, tipo, não seja uma pessoa folgada, seja uma pessoa sempre grata, e também com a influência que eu tive dos meus amigos de outras culturas que demonstram isso. Como você falou, os americanos gostam de demonstrar gratidão, e eu sou uma pessoa que eu sou a firm believer, sou um crente em gratidão. Eu acredito muito em gratidão. Olha, e depois desse passo, a gente já está com 20 minutos, eu sei que seu horário está apertado, mas depois desse passo de fazer as provas, primeiro, né, esse contato das pessoas quererem, de alguma forma, te apoiar e investir em você. E aí você correu atrás, aprendeu o inglês, fez já sabia o inglês, mas fez as provas para poder entrar na faculdade, arrumou tudo. Você veio para onde aqui nos Estados Unidos? E a partir dali outras pessoas se levantaram também para te apoiar, para investir em você? E como que você apresentava a sua história? Como que você, de alguma forma, conquistava a confiança dessas pessoas que acabaram também te ajudando, sendo importante na tua caminhada? A primeira vez que eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi para uma universidade chamada Wayland Baptist University, em Plainview, Texas. Vou até fazer uma propaganda deles. Tem muitos scholarships lá. Eles são muito generosos com International Students. Até um amigo meu brasileiro acabou de criar um scholarship lá só para International Students. Uau. E então tá aí a propaganda. Mas tem outras opções, tem várias outras opções. Agora, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando você chega nos Estados Unidos, você não pode trabalhar por um ano no off-campus. Você pode trabalhar no campus, mas não pode trabalhar fora. Então, a minha sponsor, essa senhora, ela falou, Albert, eu vou ajudar você com $200 por mês, só para ajudar você com despesas, tudo mais, e você arruma um emprego aí, no campus. E então a gente já tinha esse entendimento de que eu ia chegar, ia procurar um emprego, de que a ajuda, e era só por um ano. Ela falou, pelo ano que você não pode trabalhar fora, porque depois de um ano você pode trabalhar CPT na sua área de estudo. Então eu já tinha esse entendimento e ela me ajudou com isso, mas eu realmente já queria, tipo, ter a liberdade de ganhar meu próprio dinheiro, de trabalhar, de fazer minha própria carreira. E o que me ajudou mais, sinceramente, ela me ajudou nas passagens, no ACT, no SAT e tudo mais. Mas quando eu cheguei aqui, ela praticamente não pagou pelo meu tuition, pelas despesas da faculdade. Porque, embora ela tivesse no papel lá como meu sponsor, como uma segurança para eu poder estar nos Estados Unidos aqui, mas eu já queria, tipo, não quero ser um burden, eu não quero ser um fardo para ela. Eu quero que ela esteja livre para poder, se ela quiser sponsor até outro brasileiro pudesse, mas ela estava sempre lá disponível para ajudar. Se eu realmente não quisesse trabalhar por um ano e ficar ganhando $200, ela pagaria o tuition e ela pagaria os $200, mas eu não quis dar esse burden para ela. Então, a faculdade em si tinha vários scholarships. Assim que eu cheguei, você pode ir no Google, procura scholarship, se você é canhoto, você tem scholarship. Não é brincadeira, tem scholarship pra gente canhoto. Se você tem uma certa... Fazer pesquisa, aí é que tá, o pessoal justamente que não tem scholarship é porque não corre atrás. E também depende da situação. No meu caso, do Associate's Degree, que é um community college, em vez de uma universidade e tal, e é público também, fica tudo mais complicado. Mas eu apliquei para diversos scholarships. Tem muita oportunidade, só que você tem que correr atrás, nada é dado na sua mão. Justamente. Até mesmo porque há uma certa competitividade para o scholarship também, porque o scholarship ele tem
ele tem um número, então até as pessoas que têm o scholarship, eles não vão te dar assim, tem esse scholarship aqui, porque eles estão competindo também. Então a chave mesmo para isso é pesquisar, é ir no Google, abrir várias abas no Google. Sempre que eu faço pesquisa, eu abro várias abas de todos os links que o Google me apresentar e vou pesquisando. Tem vários tipos de scholarship. Esclarece o que é o scholarship. É uma bolsa? É a bolsa, Porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei como, eu realmente não sei como é no Brasil. Quando eu falo aqui nos Estados Unidos, não é para dizer assim, aqui é melhor. Uhum. Mas aqui, as bolsas, muitas delas, a maioria, na verdade, não é dada pelo governo. São empresas, pelo fato de, como a gente já conversou em off, pelo fato do que você doa para a faculdade você pode declarar no imposto, muitas empresas usam isso para benefício fiscal. Então, tipo, eles criam uma bolsa para a faculdade, aí criam uma bolsa tipo, eu vou criar uma aqui, ó, bolsa para todo brasileiro narigudo, eu já teria recebido. Então eles depositam um valor X, vamos dizer $50 mil, com interest, com juros gerado por aquele valor, aquilo gera uma bolsa que vai ficar para sempre, porque aquele valor vai sempre ficar gerando juros, então aquele scholarship vai sempre existir. E aí, se você qualificar, se você tiver o nariz do tamanho certo e chegar lá e escrever, fizer o formulário, você vai conseguir a sua bolsa, mesmo ela sendo uma bolsa privada, porque por exemplo, eu vim aqui, uma das minhas maiores bolsas foi por uma empresa chamada Chase Foundation, no Novo México. A bolsa era de $20 mil por ano, uma bolsa gigante. Nossa. Então, tipo, e a qualificação era que você precisava ser da cidade de Artesia, Novo México. Nossa. Só que aí eu de Bacabal. Qual foi o hack que tu deu? Ele se mudou. Ele hackeou o sistema. A senhora que me fez o meu sponsorship, ela era dessa cidade. Nossa. E ela me chamava de meu filho brasileiro. Então ela falou, ele é meu filho. E ela era amiga do fundador dessa fundação. Eles fizeram, eu sou a única exceção na história dessa Chase Foundation. Uau. Então todo mundo tinha que ser lá de Artesia, e eu meio que me considero de Artesia, Novo México. De coração. De coração. Então eles fizeram, então, tipo, isso pode acontecer, isso não é uma coisa que só acontece comigo, é uma questão de procurar, de ir atrás, tá no porque lugar tem pessoas certo, né? que têm vontade, justamente. Preparado também para receber a oportunidade. E uma coisa também que me ajudou até para o futuro, na minha faculdade, tinha, durante o Thanksgiving, não era durante, todo começo de semestre, tinha o que eles chamavam de Golden Rush, que era para alunos de high school virem para a faculdade, olhar a faculdade, ver como é. E nisso eles vinham com os pais. E eu ficava lá isso não era de propósito, mas eu ficava lá na cafeteria, e como eu sou brasileiro, aí ele não tinha família e tudo mais, muitos pais perguntavam, por que você tá aqui sozinho? Cadê sua família? Porque isso era um momento que ia todas as famílias lá dos estudantes. E eu falava, rapaz, eu sou do Brasil, não tenho família aqui, todo mundo no Brasil. E eles falavam, rapaz, pois você tem algum lugar para passar o Natal? Tem algum lugar para passar o feriado de Ação de Graças? Eu falava, tem não. Porque normalmente não tinha. Então, eu tirava isso como uma oportunidade para conhecer pessoas. A pessoa vai abrir a casa para você vai comer de graça, você vai fazer amizades, e essas amizades que você faz, essas são as amizades que realmente fazem diferença, entendeu? Então, até hoje, essas famílias que eu conheci, de eu passar um Natal ali, uma ação de graças ali, essas são as pessoas que você pode mandar um e-mail e dizer assim, olha, vou fazer uma faculdade, estou precisando de um sponsor, porque essas são pessoas que você sabe que te conhecem e te confiam ao ponto de abrir a casa para você. Então, e eu tenho uma regra que eu sigo para minha vida toda.
é de que o não você já tem. Se você acordar e você não fizer nada, você já tem um não. Então, tem que correr atrás do sim. Então, se você chegar na pessoa e a pessoa disser não, então não mudou nada na sua vida. Não tem por que se preocupar. Então, se você ficar só dormindo, vai ser a mesma coisa da pessoa dizer não. Então, vai lá e pergunta, você quer ser meu sponsor? Não tem problema. Uau, Albert, olha, é o rei da sabedoria. Eu imagino o QI desse rapaz, que ele fica falando de EJA aí, mas olha os diplomas ali atrás. Daqui a pouco é outro PhD, ele e a esposa. Albert, para a gente encerrar, eu queria que você falasse como é que está a sua vida hoje e qual é o recado que você pode deixar para as pessoas que estão, por exemplo, como a gente, todos nós aqui nessa sala, somos de uma região pouco conhecida pelos próprios brasileiros. Então, se nós conseguimos, se saímos da onde saímos, estamos aqui hoje, então é possível, está ao alcance de qualquer pessoa que se coloca na situação de eu quero dar o primeiro passo, eu quero ter uma vida transformada, eu quero viver isso que por enquanto é só um sonho. Então, eu queria que você desse essa palavra de motivação, primeiro falando como é que está a sua vida hoje. Você já fez 2 faculdades aqui nos Estados Unidos, casou, conta aí um pouco pro pessoal. Então, graças a Deus, fiz 2 bacharéis, né, e o mestrado aqui onde eu conheci a Jéssica, até em Fort Worth, pertinho de Dallas, e graças a Deus minha vida tá ótima. Só ficaria melhor se não tivesse Covid, que aí eu poderia ir sem medo de ir para o Brasil, de ficar trancado por lá por questão de imigratória. Então eu tenho sido mais assim cauteloso em questão de sair do Brasil, porque eu tenho medo de voltar e depois fechou as fronteiras, eu tenho que ficar por lá. Mas graças a Deus tudo indo muito bem. Atualmente eu estou num visto de trabalho religioso. Graças a Deus, se Deus quiser, ano que vem, em novembro, eu vou poder aplicar para o Green Card, e aí a vida vai ficar bem, bem mais fácil. Mas eu não posso reclamar, tá tudo bem, graças a Deus. Estou trabalhando numa igreja que tem me valorizado muito, numa cidadezinha pequena, mas estou vendo há muito potencial também de aprendizado aqui, e graças a Deus tenho sido abençoado. Casei com uma alemã, e aí quando a gente tiver filho vai ser 3 nacionalidades numa casa só. Aí, eu quero ver como é que vai ser para aprender esses idiomas aqui. E graças a Deus está indo bem. O que eu digo para os brasileiros ou outras nacionalidades que estiverem assistindo a gente, os nordestinos, os paraenses, pernambucanos, maranhenses, macabalenses, o que eu falo para vocês é o seguinte: as suas circunstâncias não te definem, sabe? Às vezes a gente se vê rodeado, às vezes por uma família desestruturada, às vezes por um ensino mal, com a base ruim, como eu tive, não por causa dos professores, mas porque eu relaxei e acabei tendo uma base ruim no meu próprio ensino. Às vezes, por causa das oportunidades que a gente tem ao redor da gente, a gente já começa a achar de que a gente é parte da definição das nossas circunstâncias. E isso não é uma verdade. Existe um ditado em inglês que é "You cannot change people, but you can change people", que é meio que um ditado de entonação, que é tipo: você não pode mudar as pessoas ao redor, você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar as pessoas ao redor de você. E isso faz muita diferença. E se você for continuar com suas amizades, então seja a pessoa que muda, seja a pessoa transformadora das suas circunstâncias. Hoje é quase sem desculpas, é quase indesculpável você dizer que você não tem recursos, porque todo mundo tem um celular, todo mundo hoje tem internet, todo mundo tem acesso a alguma coisa, todo mundo tem YouTube. Quando eu preciso consertar carro, eu vou no YouTube. Quando eu preciso... Olha, hoje tá mal cortado, tá grande, mas eu aprendi a cortar meu próprio cabelo. Porque teve uma época que eu tava passando uns problemas financeiros,
porque foi justamente uma transição que eu fui assim, tipo, não tenho mais sponsor, e foi o ano justamente que eu fiquei desempregado. Aí eu aprendi a cortar meu próprio cabelo e a consertar meu próprio carro para economizar o dinheiro do óleo e o dinheiro do cabelo. E, tipo, não tem mais desculpa. Hoje tá tudo no YouTube para aprender, para conhecer, viagem. Um diretor de uma escola uma vez me falou rápido. Eu sei que a Sara tá esperando para ela ter a entrevista dela, mas ela vai esperar aí. Um diretor de uma escola uma vez falou para um grupo, ele falou assim, olha, não pense que as suas notas é tudo que você tem. Viaje, conheça pessoas. E isso, para mim, foi o que mudou a minha vida. Realmente, viajar e conhecer pessoas foi o que mudou a minha vida. Então, faça isso. Conheça pessoas, culturas diferentes, línguas diferentes. E abranja seu conhecimento. E é isso. Maravilha, olha, impressionadas. Você ainda não tem o título, mas já tem, já está completando a missão aí, já está realizando a missão do pastorado, do pastoreio. Você tem, assim, o dom de conquistar mesmo as pessoas. Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui se identificou em algum ponto da sua vida e se motivou com a tua história. Então, Albert, não tem preço. Muito obrigada mesmo. E Jéssica, fala aí alguma coisa pro Albert. Agradece não, também. O Albert é o orgulho de Bacabal, que nem a Sara colocou aí no chat. A gente tem muito orgulho dele desde que a gente se conheceu. Foi assim, ele sempre tem uma palavra pro momento que você tá precisando. Eu passei por um dom, né? Altos e baixos, umas poucas boas, e aí eu falava, Albert, pelo amor de Deus, não sei nem como pensar nesse momento. E ele mandava, assim, histórias da vida dele, olha, eu já passei por isso, foi assim que Deus agiu na minha vida, foi assim que as coisas se resolveram, vai dar certo. E é muito legal essa mentalidade, Nossa, já foi muito conselheiro, melhor amigo, assim, meio da Sara, a gente falava até de menino com ele, já casado e tudo. Ainda teve que aguentar, né, Albert? Ou é um santo mesmo. Ele tem, até hoje, ele tem remorso de mim, rancor, sei lá, como é que fala? Mágoa, que eu não fui no casamento dele, porque eu tava em Israel, naquela viagem que eu fui que eu fui para Israel. Israel tá lá todo ano. Só o sponsor que não estava disponível. Pois é. Mas olha, ele não guarda rancor, porque foi o tradutor do teu casamento, né, Jéssica? Justamente. Ainda consegui pregar lá, a minha própria pregação lá. Tradutor de pregação própria. O pastor bagunçou com a cara dele no meio do culto. A Jéssica foi minha tradutora. Ela era melhor que o Albert. Não posso negar. Albert, foi um prazer. Olha, Deus te abençoe e continue aí usando a sua vida, as suas experiências para motivar outros, para fazer outros se levantarem para vir. Olha, eu nem ia tocar nesse assunto, mas não tem como, né? Uma coisa que eu ouvi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sou a mais novinha de vocês, né? Mais novinha de América, tá? Mas se juntar os três aí, que a Sara que ainda tá em offline, não dá a minha idade, tá, minha filha? Mas eu ouvi que, primeiro, né? Se Deus te faz contemplar aquilo, é porque faz parte, ele vai te dar acesso. E ele tem levantado tantos brasileiros que foram, no passado, tão abençoados, tão cuidados, receberam o evangelho no passado, e agora ele tem levantado brasileiros para estarem aqui com a possibilidade de estar, sim, e cumprir uma missão, um ID aqui dentro também. Então, não estamos aqui por acaso, não viemos só desfrutar dos prazeres, das coisas maravilhosas que um país de primeiro mundo oferece, né? Mas a gente tem uma missão aqui. E conhecer a história de vocês, eu acredito que isso fica mais claro, fica evidente que tem algo muito maior do que só a gente tem o nosso esforço, a nossa contribuição, mas a gente vê algo assim que é um milagre. A gente vê o que nós percorremos e estamos aqui hoje e vivendo isso da maneira mais abundante possível, né? Porque você está legalizado no país, está conquistando as coisas
que desejava, está sendo usado de alguma forma para impactar a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Então isso é precioso e divino demais. Eu vejo assim a mão de Deus conduzindo, com certeza. Amém. Eu agradeço também pela oportunidade, agradeço a Jéssica e a você, Carla, também por essa oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco da minha experiência. E, se Deus quiser, poder ajudar outras pessoas também. Eu me faço também disponível às pessoas que vão adicionar, me seguir no Instagram, se tiver alguma dúvida. É claro que eu não vou me colocar disponível para dizer assim, vou ser seu personal trainer para você vir nos Estados Unidos, mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá sem problema. Que maravilha. Obrigada, Albert, novamente. Jéssica, obrigada. Olha, Deus abençoe essa trajetória de vocês, tá? Amém. Obrigada. Eu espero realmente que você tenha aproveitado essa oportunidade, gente, porque trazer pessoas que compartilhem a experiências que realmente possam te ajudar na caminhada, isso é precioso, isso não tem preço. Espero que você possa usar isso como algo que te impulsione a dar o primeiro passo, a iniciar essa caminhada. É uma jornada longa, que não é fácil, mas que todos que persistiram estão alcançando, estão conquistando. Espero realmente que você tenha gostado. Deixe um comentário aí, compartilha com alguém que precisa dessa informação, que está querendo uma transformação na vida, mas não sabe por onde começar. E quem sabe conquistar um sponsor pode ser o início dessa caminhada, tá bom? Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima.